meu nome é Angelina Presa, sou diretora pedagógica da etapa Escola Profissional sediada em Caminha desde 2012 e concluí recentemente o doutoramento em Ciências da Educação na Universidade Católica Portuguesa do Porto. Começo por agradecer à ALEI o convite para este webinar que denominamos por a premência de novos impulsos no ensino profissional em Portugal. Neste webinar vou abordar um conjunto diferenciado de temas relacionados com o ensino profissional e, por essa razão, divide-se em duas partes. Na primeira parte serão abordados temas relacionados com o ensino profissional enquanto política pública de educação com 33 anos de existência em Portugal, designadamente os marcos históricos, os dilemas e desafios que têm marcado esta oferta ao longo do tempo, o ensino profissional enquanto modelo de inovação educacional e, por último, fruto de uma investigação realizada no âmbito do doutoramento recentemente concluído, vou identificar ações a desencadear para que o ensino profissional seja reconhecido e valorizado pelo mundo escolar, mundo laboral e mundo político. Na segunda parte, vou apresentar o projeto educativo da etapa Escola Profissional, denominado por Odisseia ETAP 2030. A Escola Profissional foi criada em setembro de 1989 e é a escola onde sou diretora pedagógica desde 2012. No seio do projeto educativo da ETAP, vou explicar também a implementação do modelo de inovação pedagógica ETASI, Ciclos de Alto Rendimento, um modelo das escolas de formação profissional do País Basco que adaptamos à nossa escola. E terminarei falando da PAP enquanto projeto curricular privilegiado para fomentar o empreendedorismo e o pensamento criativo nos alunos que escolhem o ensino profissional para concluir o ensino secundário. O ensino profissional é uma oferta formativa duplamente qualificante do ensino secundário português que, apesar de contar com 33 anos de história desde a sua criação em 1989, ainda enfrenta atualmente dilemas e desafios que têm marcado a sua evolução e procura ao longo do tempo, a sua aceitação, valorização e reconhecimento ao nível político, educacional, social e empresarial. Importa referir que desde a sua criação foram estabelecidas por diversas vezes metas políticas para termos em Portugal 50% dos jovens do ensino secundário em ofertas qualificantes que nunca foram alcançadas. Considerando as principais alterações ao sistema educativo português desde o 25 de abril de 74, no que se refere ao ensino secundário, podemos definir 3 períodos históricos que marcaram esta política pública de educação. O primeiro período, entre 76 e 85, que se caracteriza pela opção dos governos no período pós-Revolução de Abril pelo ensino secundário de matriz liceal, igual para todos, e pela ausência de políticas relacionadas com a educação e formação profissional na sequência da extinção do ensino técnico profissional diurno. Só com o 9º Governo Constitucional de Mário Soares é que o tema volta a constar das políticas públicas de educação, materializando-se com a reforma de Seabra de 1983, que cria o ensino técnico profissional nas escolas secundárias públicas e reintroduz as vias profissionalizantes no ensino secundário num contexto de pré-adesão à Comunidade Económica Europeia. O segundo período, entre 86 e 2005, inicia-se com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo e a adesão de Portugal à CEE, o que pressionou os governos para estruturarem a resposta de diversificação de vias de conclusão do ensino secundário e que se veio a concretizar com a criação das escolas profissionais e dos cursos profissionais em 1989. Esta oferta manteve-se em funcionamento apenas em escolas profissionais até ao ano de 2005, e neste período começam a surgir as contradições entre o discurso e a prática, na medida em que os programas de governo valorizavam e consideravam a necessidade da expansão da oferta e captação de mais alunos para o ensino profissional, mas na prática o problema do financiamento e dependência de fundos europeus estrangula o crescimento desta oferta. O terceiro período inicia-se em 2005 com a entrada em vigor do 17º Governo Constitucional de José Sócrates, tendo sido implementadas 2 medidas marcantes para o ensino secundário: o alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos e a generalização dos cursos profissionais nas escolas secundárias. A expansão dos cursos profissionais é feita por decreto, sem qualquer preparação das escolas e sem uma regulação efetiva da rede de oferta formativa de cursos profissionais e de cursos científico-humanísticos. No entanto, o aumento do número de vagas contrasta com a regressão da frequência de alunos nesta oferta. O ensino profissional enfrenta atualmente dilemas e desafios que têm marcado a sua evolução e procura ao longo do tempo. Uma inconsistência e fragilidade das políticas de educação e formação ao longo dos anos, na perspectiva de que, no papel e mais concretamente nos programas do Governo, se diagnosticam, através do discurso político, os problemas educativos e formativos do país,
Mas quando passamos para a execução de medidas concretas e potenciadoras de mudanças, apercebemos, governo atrás de governo, que muitas dessas medidas não saíram do papel. Adaptando o pensamento de António Novo a este tema, parece que encontramos nos documentos políticos um excesso de retórica política que contrasta com a pobreza das práticas das políticas educativas reformistas e impactantes na sociedade. Encontramos também uma certa licealização de toda a oferta formativa de nível secundário, na medida em que o mundo escolar, o mundo laboral e o mundo político continuam a valorizar mais os cursos científico-humanísticos, que não têm nenhuma componente de formação técnica e profissional no seu currículo, em detrimento dos cursos de dupla certificação, o que nos conduz a uma desvalorização dos cursos profissionais enquanto opção de valor equivalente aos cursos científico-humanísticos. Como refere José Matias Alves, o sistema de ensino trata esta via de ensino como a via para os deserdados do ensino regular, não lhe conferindo a qualidade e o prestígio escolar que lhe é devido, o que faz com que para as famílias continuem a optar por esta via de ensino como uma segunda oportunidade ou quando não vislumbram outra alternativa. E, como Joaquim Azevedo referiu recentemente no 8º Congresso do Ensino Profissional promovido pela Anespo a este propósito, o ensino profissional é uma boa opção para os filhos dos outros, não para os meus. Constatamos também que existe um desligamento da oferta formativa face às necessidades do mercado de trabalho. Apesar de manifestada como intenção política e a apregoada concertação da rede de oferta formativa do ensino profissional, e apesar de existir o instrumento de antecipação de necessidades de qualificação, o SANC, ainda há um longo caminho a percorrer para que exista uma rede de oferta formativa articulada e complementar que evite o desperdício dos recursos físicos e humanos e que responda efetivamente às necessidades do mundo laboral e às expectativas e interesses dos jovens e das famílias. Falta atualmente ao mundo político, mais concretamente ao nível das CIM e áreas metropolitanas, uma visão comum do território, agir para evitar redundâncias, rentabilizar as instalações, os equipamentos e os recursos técnicos e humanos para fazer a formação que é necessária e ajustada ao território. É necessário que os responsáveis políticos promovam a discussão e uma efetiva negociação e concertação da rede ao nível das escolas nos seus territórios, reconhecendo a multiplicidade de interesses, conflitos, ações grupais e de relações de poder que coexistem neste processo entre as várias organizações envolvidas, desde o nível macro ao nível micro. A concorrência desleal entre as ofertas de escolas secundárias estatais agrupadas, escolas com terceiro ciclo, cuja oferta formativa de nível secundário inclui cursos profissionais, e as escolas profissionais também existe. Esta concorrência traduz-se essencialmente na disputa dos alunos que concluem o 9º ano de escolaridade. Repare-se que os mais recentes dados relativos ao ano 2019-2020 indicam-nos que apenas 41% dos jovens matriculados no ensino secundário prosseguem estudos em ofertas duplamente qualificantes, dos quais 81% em cursos profissionais, mantendo-se a tendência de crescimento do número de alunos matriculados em cursos científico-humanísticos que se aproxima dos 60%. O problema do decrescimento da taxa bruta de natalidade em Portugal a partir do ano 2000 não pode ser ignorado, pois ele tem reflexos no decrescimento do número de jovens no ensino secundário que se constatou a partir do ano 2014-2015, ano em que se iniciam também o decrescimento de jovens matriculados em cursos de dupla certificação. Importa salientar que até 2005 o trabalho de informação aos alunos de 9º ano e suas famílias sobre cursos de dupla certificação e as suas oportunidades nunca foi vedado dentro das escolas, mas a partir da expansão da oferta a situação alterou-se radicalmente. Poderíamos pensar que o alargamento aos 12 anos da escolaridade obrigatória poderia compensar a redução do número de alunos provocado pela perda demográfica do país, mas os dados mais recentes mostram-nos que tal não aconteceu. A expansão do ensino profissional em 2005 conduziu-nos a uma situação em que nos últimos anos os cursos profissionais disponibilizam mais vagas do que número de alunos inscritos. O ensino profissional surge em Portugal após um período de 13 anos em que todos os jovens tinham como única opção para o ensino secundário o ensino liceal igual para todos. Ora, como sabemos hoje, esta opção política dos governos do período pós-revolução do ensino liceal e a rejeição do ensino técnico profissional foi uma medida altamente seletiva,
desligada dos contextos locais, dos interesses dos jovens, das suas vocações e talentos, e que resultou na prática em altas taxas de insucesso e abandono escolar e na efetiva criação de desigualdades de oportunidades. Apesar de, em 83, se terem criado os cursos técnicos profissionais nas escolas secundárias, estes não aumentaram a frequência do número de alunos no ensino secundário, como era desejado por diversas instituições europeias. A criação do ensino profissional em Portugal, em 89, surge então como um novo modelo de política de educação, na medida em que foi a sociedade civil que se organizou e se mostrou disponível perante o Estado para lançar esta oferta formativa fora das escolas secundárias estatais, diversificando desta forma inovadora as opções de conclusão do ensino secundário. Para a sua criação e implementação foi crucial o trabalho desenvolvido por um serviço central criado pelo Ministério da Educação e ao qual foi atribuído o Estatuto de Direção-Geral, designado por GETAP, Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, que tinha como objetivo corporizar a prioridade definida pelo Governo de desenvolver a educação tecnológica, artística e profissional em Portugal. Neste contexto, o Estado confiou na capacidade destes promotores não estatais, quer para a implementação deste novo modelo pedagógico, quer para a gestão do financiamento recebido via fundos comunitários. Em termos de inovação pedagógica e curricular, o ensino profissional surge como uma oferta de dupla certificação, escolar e profissional, em que a concepção dos planos curriculares era feita pelos professores e formadores das escolas que propunham a sua aprovação ao GETAP. Após a aprovação pelo GETAP, estes planos curriculares eram publicados em portaria, ficando disponíveis para outras escolas. E o trabalho de concepção curricular realizado em rede pelas escolas por área de formação era, de facto, uma inovação. Ao nível do currículo, os aspectos inovadores do ensino profissional relacionam-se com a organização dos cursos em 3 componentes: sociocultural, científica e técnica, tecnológica e prática, a crescida da formação em contexto de trabalho, que inicialmente era opcional, mas rapidamente passou a integrar os planos curriculares, a estrutura modular e as potencialidades da avaliação modular, a realização da formação em contexto de trabalho e a PAP, componentes do currículo sem as quais os alunos não obtêm o seu diploma, a implementação da pedagogia da individualização e trabalho de projeto envolvendo a comunidade local, algo que, na minha opinião, se foi perdendo ao longo do tempo, especialmente a partir da expansão do ensino profissional às escolas secundárias estatais. As publicações de autores como Joaquim Azevedo, José Matias Alves, Luís Capucha, Rui Canário, Lemos Pires, Gonçalo Chufre e a própria ANESPO, Associação Nacional de Escolas Profissionais, permitem-nos identificar e compreender as inconsistências e fragilidades que poderão estar a contribuir para que esta modalidade de ensino não seja ainda reconhecida como equivalente à dos cursos científico-humanísticos pelos diversos atores do mundo laboral, do mundo escolar e do mundo político. Apresentamos uma compilação das linhas de ação propostas por estes autores que poderão contribuir para que esta modalidade de ensino conheça novos impulsos em termos de reconhecimento e valorização. Por exemplo, no mundo laboral, será necessário distinguir, em termos de remuneração e carreira, os diplomados do ensino profissional. Reconhecer a importância dos conhecimentos técnicos e tecnológicos e das competências transversais para aumentar a produtividade, a competitividade e a internacionalização das empresas. Reconhecer que o envolvimento do mundo laboral com as escolas que oferecem cursos profissionais pode ser uma relação win-win. No mundo escolar, as escolas deveriam abrir as portas da escola ao mundo laboral, apostar em modelos pedagógicos inovadores baseados em projetos, resolução de problemas ou desafios, assegurando um ensino exigente e de elevada qualidade, dar visibilidade às atividades pedagógicas realizadas e aos inúmeros casos de sucesso de diplomados do ensino profissional, reforçar a capacidade técnica e pedagógica dos profissionais e apostar na formação contínua de professores e formadores em áreas relacionadas com a pedagogia e com a inteligência emocional. No mundo político, será necessário criar equipas multidisciplinares e independentes para realizarem o trabalho de orientação escolar e profissional, com a apresentação de resultados à tutela. Ajustar a oferta formativa às necessidades de qualificação dos territórios e não segundo as lógicas dos recursos existentes e instalados nas escolas. Definir também na rede de cursos científico-humanísticos o limite de turmas a aprovar em cada ano. Criar incentivos de inserção profissional dos diplomados do ensino profissional.
rever o modelo de acesso ao ensino superior, integrar no currículo dos cursos científico-humanísticos a dimensão técnica do conhecimento, dotar os territórios de redes de transportes ajustados às necessidades de mobilidade dos alunos, dotar as escolas de meios financeiros para investimento em equipamentos tecnológicos e formação contínua em pedagogia, solicitar às empresas contrapartidas financeiras ou de investimento nas escolas para a recepção dos estagiários. Podemos afirmar que, passados 33 anos da criação do ensino profissional em Portugal, a meta de ter 50% dos jovens do ensino secundário em cursos de dupla certificação estabelecida para 2010 não foi ainda alcançada. Pelo contrário, encontramos-nos exatamente em sentido oposto, pois ano após ano verificamos um decréscimo de alunos inscritos nas ofertas duplamente qualificantes, aumentando a percentagem de alunos a frequentarem cursos científico-humanísticos. Entendemos que a premência de novos impulsos no ensino profissional deve conduzir os atores do mundo político, do mundo laboral e do mundo escolar ao estabelecimento de pactos de ação comum, pois pela primeira vez na história poderemos afirmar que o mundo escolar e o mundo laboral procuram o mesmo tipo de ser humano e o mundo laboral reconhece que para ter o perfil de trabalhador de que necessita, precisa do mundo escolar. As escolas profissionais, pela sua história, poderão ser a referência e a via da excelência para desenvolver o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Este pacto permitirá articular os vértices opostos de um triângulo, representados pelas necessidades das empresas, pela procura dos cursos profissionais por parte dos jovens e das suas famílias e pela capacidade instalada no território das escolas estatais e não estatais. Caberá ao mundo político implementar as ações necessárias para que estes vértices se articulem com eficácia. Sem isso, por mais articuladas e ajustadas que estejam as necessidades de qualificação e formação do mundo laboral com as escolas no mundo escolar, de nada servirá se não houver o reconhecimento pelos jovens e suas famílias do valor da oferta formativa, traduzida em procura e número de alunos matriculados. Por sua vez, no mundo escolar, as escolas podem apresentar aos jovens e suas famílias ofertas apelativas e interessantes, alinhadas com as suas expectativas e interesses. Mas se estiverem desligadas do mundo laboral, não cumprirão a missão de responder às necessidades do território e o mundo laboral dificilmente reconhecerá o valor desta via de ensino. Por último, no mundo escolar, os jovens e as famílias poderão procurar qualificações alinhadas com as necessidades do mundo laboral, mas se as escolas não apresentarem essa oferta formativa, os jovens serão encaminhados para outra via de ensino ou para qualificações que não desejam. Em 2017, a Direção Pedagógica da Escola deu início a uma ação de reflexão e questionamento sobre o projeto educativo da escola em curso e as suas finalidades, envolvendo todos os professores, formadores e o pessoal não docente que diariamente contactam com os nossos alunos. Foi fácil reconhecer que outros caminhos para ensinar e para aprender em pleno século XXI teriam de ser pensados e definidos por todos os que se relacionam diariamente com os alunos da escola, independentemente de estarem ou não com eles em contexto de sala de aula. Começava a nascer a Odisseia, ainda que nessa altura não tivéssemos ideias muito sólidas e conscientes do que seria o caminho que tínhamos começado a trilhar em conjunto. Seguiram-se sessões de discussão e partilha de ideias sobre a escola que somos, sobre o perfil dos alunos que recebemos, cuja missão é ensinar e transformar, garantindo que todos os alunos aprendem e nenhum fica para trás. Mas transformar como, em quê, para quê e porquê. Como preparar os nossos alunos para um futuro que antecipamos repleto de transformações constantes e rápidas, que é tão incerto e imprevisível. Paramos para refletir sobre o tempo que temos para ensinar e transformar os nossos alunos. Chegam à escola com 15, 16 anos, numa fase em que a capacidade da tomada de decisões necessita de ser muito trabalhada e estão connosco apenas 3 anos da sua vida. O que devemos fazer nesses 3 anos? Qual é a nossa missão e como vamos aproveitar o nosso tempo enquanto escola para criar impactos positivos e transformadores nos nossos alunos, sabendo que lhes espera, após o término do ensino secundário e, eventualmente, do ensino superior, mais de 40 anos de trabalho no mercado. Perante todas estas interrogações, foram dados passos importantes na escola e um dos mais relevantes foi a definição conjunta, debatida e profundamente refletida sobre o perfil do aluno da etapa escola profissional.
Utilizamos para isso a metáfora de que a nossa escola seria uma máquina do tempo, em que os alunos permanecem durante 3 anos da sua vida, durante os quais temos a missão de educar, formar e transformar. Para essa odisseia iniciar, foi essencial responder à questão: que perfil de pessoa queremos ter quando os alunos terminam os seus cursos e em que pessoa, cidadão, queremos que os nossos alunos se transformem quando entram na nossa escola. Acreditamos que a aceitação, valorização e reconhecimento do ensino profissional enquanto opção de valor acrescentado para a conclusão do ensino secundário pode ser uma realidade se contribuirmos para a formação de pessoas duplamente qualificadas, com capacidade para inovar e trabalhar num mundo tecnológico e digitalmente evoluído, pois atualmente o mundo laboral reconhece que para ter este tipo de trabalhador necessita do mundo escolar. E neste mundo, as escolas profissionais podem ser a referência e a via da excelência para desenvolver o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E desta forma, o nosso projeto educativo é desenvolvido com base em pressupostos. Na necessidade de cumprir a nossa missão através de modelos pedagógicos inovadores, a obrigação de desenvolver a nossa ação pedagógica, curricular e extracurricular com base nas competências transversais que escolhemos para o perfil do aluno da etapa escola profissional, e a flexibilidade curricular, sem a qual poderá ser muito difícil articular conhecimentos, saberes e competências intermodulares e interdisciplinares. Para o perfil do aluno da etapa, foram definidas as competências transversais que consideramos essenciais para preparar os nossos alunos de acordo com as suas características pessoais e sociais para a sua inserção no mundo laboral, para prosseguirem estudos e para que os possam ajudar ao longo da sua vida. Definimos que queremos que os nossos alunos sejam curiosos, reflexivos, comprometidos, resilientes, colaborativos, autónomos, criativos, comunicativos e capazes de exercer a cidadania. Foram também definidos os descritores destas soft skills para que os alunos encarregados de educação e pessoal docente e não docente percebam o que queremos alcançar com cada uma delas. Entendemos que sem este perfil definido não fazia sentido trilhar caminhos de inovação e mudança porque não é possível desenhá-los com consistência e pormenor. Desta forma chegamos à definição do perfil que, no nosso entender, permite formar alunos em plena harmonia com a missão, visão e valores desta escola profissional, não apenas para serem excelentes profissionais na sua área de formação, mas também para serem pessoas e cidadãos de pleno sucesso ao longo da sua vida, que será muito marcada pelo percurso profissional que cada um terá de seguir por mais de 40 anos e pelas aprendizagens ao longo da vida em contexto formal e informal que vão realizar. Todo este processo foi acompanhado em paralelo pela estratégia de internacionalização da escola, que nos permitiu, com o apoio do programa Erasmus, fruto de várias candidaturas aprovadas, tirar partido para visitar e conhecer as escolas e práticas pedagógicas adotadas por estas em países da União Europeia. Destaco a visita que fiz à Escola de Formação Profissional Calasanz Santurtzi em julho de 2021, localizada na região de Bilbao, como sendo um marco para a tomada de decisão de implementação do modelo ETASI na etapa escola profissional e todas as ações decorrentes a partir desse momento. Nesta escola, uns anos antes, tinham estado 2 professores da escola numa mobilidade de job shadowing, que tiveram a oportunidade de contatar pela primeira vez com a implementação deste modelo e cuja disseminação posterior na nossa escola despertou a curiosidade e a vontade de o conhecer melhor. Em 2009-2010, inicia-se um processo de questionamento e reflexão a partir do Centro para a Investigação e Inovação da Formação Profissional, técnica, impulsionado e apoiado pela Vice-Conselharia de Formação Profissional do Departamento de Educação do Governo Basco, sobre os modelos educativos e formas de trabalho adotadas nas escolas, com particular enfoque na formação profissional. O desígnio do Centro Técnica é conseguir que a formação profissional na região ofereça à sociedade muito mais do que a formação profissional de jovens, criando sinergias entre as comunidades, as empresas e as escolas, para que, a partir dos projetos apresentados e desenvolvidos por professores neste centro, se transfiram produtos e serviços inovadores e de elevado valor para as escolas e, a partir delas, para o setor empresarial. Mas não só.
Este trabalho é feito em rede, envolvendo as escolas e os professores da formação profissional, que muitas vezes trabalham em projetos comuns no Centro Técnica, sendo provenientes de escolas diferentes. Esta rede de trabalho permite criar uma resposta sistémica na região, uma vez que não se limita às boas práticas de trabalho que se fazem em escolas per si, mas numa rede de escolas da região. O Centro Técnica apresenta-se como uma dupla função. Por um lado, é um centro de formação contínua de professores da formação profissional do País Basco, dotando-os de conhecimentos sobre metodologias pedagógicas e ou saberes e competências relacionadas com a sua área profissional. Por outro, acolhe professores de escolas públicas, privadas e concertadas da região para desenvolverem projetos de investigação e inovação. É condição para o desenvolvimento destes projetos que os produtos ou serviços gerados sejam transferidos posteriormente para a escola de onde os professores são provenientes, para outras escolas de região e sempre que se aplica às empresas, autarquias, entre outras instituições da comunidade local. O modelo ETASI, implementado no País Basco desde 2014-2015, tem as seguintes características. Está inserido num ecossistema comum em que a atividade educativa se desenvolve num contexto social e laboral com especificidades e necessidades comuns da região que devem ser respondidas em conjunto com a formação profissional. Utiliza as metodologias de aprendizagem colaborativa baseada em desafios e permite o desenvolvimento de competências técnicas e específicas e transversais e sociais. O modelo suporta-se ainda em 4 pilares considerados essenciais para que a aprendizagem colaborativa baseada em desafios se concretizem. O primeiro pilar é a planificação intermodular baseada em desafios, em que a planificação do curso é desenhada e estruturada como um todo, baseada no desenvolvimento sucessivo de diferentes desafios intermodulares e interdisciplinares. Os desafios são resolvidos através da combinação de diferentes metodologias, sendo necessário o trabalho individual e em grupo. O segundo pilar é o da autogestão das equipas de professores. As equipas dos docentes devem ser autónomas e responsáveis para planificarem os desafios de forma colaborativa. Devem organizar espaços e tempos, distribuir tarefas e responsabilidades entre todos e devem ser um exemplo para os alunos em termos de trabalho em equipa. O trabalho destas equipas é central para o desenvolvimento deste modelo a partir da sua liderança, capacidade de afirmação e de formação. O pilar 3 é o da flexibilidade organizacional. Para ser possível a planificação e a autogestão de equipas de professores, as direções das escolas têm de estar abertas à mudança e criar condições para que as equipas tenham tempo para trabalhar em conjunto e para que os espaços sejam repensados e reconstruídos de acordo com as novas formas de trabalho. As próprias equipas de professores podem, a título de exemplo, organizar horários dos alunos, reorganizar espaços de trabalho, entre outras. O pilar 4 é a avaliação por competências orientadas para a evolução. Neste modelo, a avaliação dos alunos é entendida numa perspectiva global, em que se foca a atenção nas competências técnicas e transversais que o aluno vai adquirindo ao longo do tempo para a resolução dos diferentes desafios que vão sendo apresentados, esperando-se uma evolução e transformação sempre numa lógica de melhoria contínua. A avaliação está efetivamente ao serviço da aprendizagem do aluno, esperando-se que este se torne cada vez mais responsável pela sua própria aprendizagem. Para isso, é realizado um acompanhamento individual de cada aluno, através de tutorias, e é fornecido um feedback contínuo que é dado de forma individual ou em grupo, o que permite perceber o progresso e melhoria alcançada por cada um. A metodologia pedagógica que está na base deste modelo é a aprendizagem colaborativa baseada em resolução de desafios, que devem ser problemas ou casos tão reais quanto possíveis trazidos da comunidade local e do tecido empresarial da região onde a escola está inserida. Estes desafios são resolvidos em equipas de 4 alunos, constituídas utilizando métodos que permitam formar equipas com perfis diferenciados de pessoa. Por exemplo, é necessário que as equipas tenham um elemento com perfil de gestor e focado na liderança, outro com perfil de colaborador e que equilibre emocionalmente o ambiente de trabalho da equipa, outro com capacidade de criar, inovar e que goste de desenvolver novas ideias e um quarto elemento que gosta de investigar, que se importa com o rigor e que é visto pelos outros como a pessoa mais responsável.
Este modelo requer também que os alunos, ao longo do tempo, se tornem cada vez mais autónomos no processo de aprendizagem. Está muito focado nas competências transversais e profissionais que os alunos têm de desenvolver durante os desafios. Para que tudo isto aconteça, necessitam-se equipas docentes inovadoras, comprometidas e que acreditem no potencial deste modelo. Um desafio tem 5 características principais. É uma experiência ativo-colaborativa, é um processo criativo, deve ser uma situação próxima da realidade laboral e social, deve ser uma proposta estimulante para os alunos e deve ser uma ferramenta proporcionadora e geradora de aprendizagem. Embora cada desafio possa ter as suas particularidades, para ser resolvido, as equipas devem seguir uma sequência de 11 etapas, durante as quais os alunos são sempre os protagonistas do seu processo de aprendizagem, consciencializando-se das suas necessidades de formação e aquisição de novos conhecimentos e saberes, desenvolvendo em simultâneo um grau de autonomia crescente para serem eles próprios a desencadearem o processo de procura do conhecimento para resolverem os desafios. Deste modo, os alunos são conduzidos a passar por um processo de divergência e de convergência no caminho para encontrar a solução para o desafio, a tomar decisões, a planear, a autorregularem-se, a refletir sobre todo o processo, reconhecendo o progresso e identificando os pontos de melhoria. O feedback e a avaliação estão sempre presentes em todas as etapas, esperando-se que as equipas docentes observem o desempenho dos alunos de forma individual e no trabalho em equipa, proporcionando momentos de feedback e recolhendo evidências de produtos e trabalho produzidos pelos alunos em cada uma das etapas. Este modelo traz profundas mudanças no papel que o professor desempenha em sala de aula, uma vez que as práticas pedagógicas centradas em pedagogias da explicação são praticamente abandonadas, sendo utilizadas em momentos muito pontuais do processo de ensino-aprendizagem através da resolução de desafios. Assim, o professor, consciente de que é um profissional da educação, pode assumir diferentes papéis neste processo. Pode ser dinamizador ou especialista. Muitas vezes é um guia, um tutor, um facilitador, um coach das equipas. E, em determinadas etapas do desafio, pode mesmo ser convocado a ser o 5º elemento da equipa. Em relação ao papel do aluno, as mudanças também são muito significativas. Recebemos alunos que vêm do 3º ciclo habituados essencialmente a métodos pedagógicos expositivos, com pouca experiência no desenvolvimento de projetos ou na resolução de problemas e habituados a que se privilegie a memorização e a repetição como estratégias de aprendizagem. Ora, neste modelo há um corte muito radical com este passado, pois trabalhamos em sala de aula para que os alunos sejam responsáveis pelo seu processo de aprendizagem, que se motivem para investigar e resolver um problema, que sejam autónomos na procura e na seleção de informação e de conhecimento, que sejam capazes de tomar decisões de forma individual e em equipa, e que sejam capazes de refletir sobre o percurso realizado e estabelecer compromissos futuros de melhoria da sua ação. Facilmente se deduz que os alunos inicialmente estranham um modelo e questionam o papel dos professores na escola, chegando a desabafar que é um método que dá muito mais trabalho aos alunos. Apresento agora alguns exemplos do desafio 0 desenvolvido em contexto de formação em julho de 2021 com os docentes da escola, em que se formaram equipas de professores e se pediu a construção do ETAP Airbus. O objetivo era construir um avião inovador, grande e seguro, com o material fornecido: uma folha de papel A4, uma cartolina, 1 metro de fita cola, 6 palhinhas, um tripulante que era um boneco de Playmobil, e em 5 horas as equipas tinham de resolver o desafio passando pelas 11 etapas previstas no modelo ETASI. A equipa vencedora seria aquela que construísse o avião mais longo e que voasse mais longe, mantendo o tripulante em segurança. Os aviões seriam lançados no final do tempo do desafio e seria apurada a equipa vencedora. O mesmo desafio foi realizado em setembro de 2021, no início do período letivo, com todos os alunos da escola e em todos os polos da escola. E aqui estão alguns registros fotográficos desses momentos. A implementação do modelo ETASI foi estudado na escola e iniciou-se no ano de 21-22, e as turmas que estiveram mais tempo envolvidas a trabalhar em desafio foram as do 1º e do 2º ano. Os desafios foram planeados e desenvolvidos de forma distinta, de acordo com as especificidades do curso envolvido e as propostas das equipas pedagógicas.
Apresenta alguns registros fotográficos dos desafios realizados ao longo do primeiro período. A Mystery Box, pelos alunos de hotelaria, o desafio de produção multimédia, o desafio dos objetos decorativos construídos com peças automóveis realizado pelos alunos de mecatrónica automóvel, o desafio Stop Bullying, realizado pelos alunos de desporto, o desafio positivo fotográfico através da construção de pinholos feitas pelos alunos de fotografia, o desafio das profissões jurídicas e afins realizado pelos alunos de serviços jurídicos. Este caminho de inovação foi complementado no início de 2022 com uma visita ao Centro Técnica e a várias escolas do País Basco, organizada com o apoio da Associação de Centros de Formação Profissional ETEL. A visita ao Centro Técnica permitiu-nos conhecer vários projetos em desenvolvimento e constatar o investimento em equipamentos tecnológicos de ponta que existem naquele centro em diversas áreas do saber e do conhecimento. Permitiu também conversar sobre a implementação do modelo ETASI, a sua aplicação no País Basco e os resultados alcançados. As visitas às escolas foram muito importantes para conversar com alunos e professores sobre as suas percepções e vivências deste modelo, constatar o apetrechamento das escolas com equipamentos tecnológicos muito avançados e o desenvolvimento de projetos com recurso a estes equipamentos. É possível constatar que as escolas são de facto uma extensão do Centro Técnica no terreno e nas comunidades onde estão inseridas em termos de desenvolvimento e inovação. De facto, no País Basco foi possível, em cerca de 10 anos, alterar a imagem da formação profissional na sociedade, reconhecendo-se o seu valor e a potencialidade que tem no desenvolvimento económico do território, deixando de ser visto pela maioria das pessoas como uma segunda opção, o que se traduz no aumento do número de alunos que frequentam ciclos de formação profissional de grau médio ou grau superior. Para complementar todo o trabalho que estava a ser feito na escola e ao longo dos 2 períodos letivos, com o apoio do programa Erasmus+, foi possível realizar 5 dias de job shadowing na escola Calasan Santurtzi, em Bilbao. Um grupo constituído por coordenadores de polo, diretores de curso e orientadores educativos esteve uma semana dentro da escola, em sala, com professores e alunos e em grupos de trabalho com professores e com a professora responsável pela supervisão da implementação do modelo Maribel Sánchez. Alguns registros fotográficos da observação de aulas e das mesas redondas com professores podem ser observados. Também estão aqui registros da sessão de formação sobre ETASI, dirigida de forma extraordinária pela Maribel Sánchez. No mês de julho, já no final do 3º período, conseguimos trazer a Maribel Sánchez à nossa escola, tirando partido do financiamento do programa Erasmus. Tivemos 4 dias de trabalho com praticamente todos os docentes da escola. Experimentamos estratégias pedagógicas que podemos realizar ao longo das etapas com os nossos alunos e aprofundamos conhecimentos sobre o modelo. Tudo isto aconteceu num ambiente de muita descontração e alegria, o que nos potenciou a motivação dos docentes para a continuação da implementação do modelo. Na última parte deste webinar, vou falar um pouco da prova de aptidão profissional, enquanto projeto curricular privilegiado para fomentar o empreendedorismo e o pensamento criativo nos alunos que escolhem o ensino profissional para concluir o ensino secundário. A PAP não pode ser comparada a um exame ou aos exames de final do secundário realizado pelos alunos dos cursos científico-humanísticos. É um projeto executado ao longo do último ano do curso pelos alunos do ensino profissional, acompanhado de um relatório final. É uma prova de investigação aplicada, integradora e mobilizadora dos saberes e competências adquiridos ao longo do curso, desenvolvida em sala de aula e em contexto de trabalho. Os alunos são avaliados por um júri composto por elementos internos e externos à escola, e a aprovação do aluno é condição para a obtenção do diploma de conclusão do ensino secundário. Na etapa escola profissional, o desenvolvimento do projeto PAP inicia-se no 3º período do 2º ano de curso, após o regresso dos alunos da formação em contexto de trabalho, que se realiza nesse ano no 2º período. A avaliação do projeto PAP, apresentada a um júri interno, vale 15% da nota final. Durante o 3º ano, há 2 momentos de avaliação interna, que no total valem 35% da nota. Os restantes 50% são atribuídos na apresentação final ao júri externo. Para a definição do projeto PAP, atendemos aos centros de interesse dos nossos alunos. Temos em conta a experiência dos alunos na formação em contexto de trabalho realizada no 2º ano, durante a qual os alunos são incentivados a procurarem nas empresas
problemas e desafios que se podem propor resolver ou experiências adquiridas que permitam um maior aprofundamento na escola. Todo este processo é supervisionado pelo diretor de curso e orientador educativo, que contam com o apoio da equipa pedagógica. Neste momento, e fruto da implementação do modelo ETASI na escola, caminhamos para a integração deste modelo também na PAP. O que queremos e esperamos da PAP é exatamente aquilo que o modelo ETASI proporciona: que haja uma relação escola-aluno-empresa cada vez mais próxima e potenciadora de resolução de desafios aos alunos. Que sejam mobilizados para a PAP os conhecimentos, as competências técnicas e as competências transversais do perfil do aluno da etapa adquiridas ao longo do curso, melhorando-as e consolidando-as. Que a PAP seja um caso tão real quanto possível, motivador para o aluno ou para a equipa de alunos, desenvolvida através das 11 etapas que permitem planificar, fazer, avaliar e atuar, num processo que é dado aos alunos, feedback constante e a avaliação é feita ao longo das etapas num processo reflexivo e de melhoria contínua. Acreditamos que desta forma os alunos que frequentam a nossa escola e os nossos cursos vão desenvolver as competências transversais definidas no nosso perfil, tornando-se pessoas com valores e de sucesso. O objetivo desta equipa é organizar uma demonstração de meios da Proteção Civil envolvendo todas as entidades distritais responsáveis pela Proteção Civil, que decorrerá em março de 2023, tendo já promovido e dirigido diversas reuniões com os intervenientes e o município. São também responsáveis por desenvolver as atividades do Clube de Proteção Civil da escola, como a realização de ações de sensibilização e informação sobre o tema aos alunos da escola e às crianças do jardim de infância de instituições locais. O objetivo da equipa é organizar um desfile de moda intergeracional envolvendo os idosos que frequentam respostas sociais da Vila Nova de Cerveira, como lares e centros de dia, com ponto coordenados com roupas da loja social. Também têm como objetivo organizar diversas palestras relacionadas com o tema do combate à exclusão dos idosos. Na Unidade de Formação de Valença, as PAPs estão a ser desenvolvidas através da criação de empresas de alunos. Cada equipa é uma empresa que tem por objetivo a realização de um evento desportivo específico. Temos dois tipos de empresas, as empresas por cotas e as empresas unipessoais. No caso das empresas por cotas, estão a ser organizados eventos como o Outdoor Mountain Activity, o Dia Náutico, The Collective Games ou Fit Activity. No caso das empresas unipessoais, os eventos serão Vivo Futsal, Surf Adaptado e One Day Solitaire. Termino com alguns registros fotográficos do trabalho das equipas dos alunos de desporto. Agradeço o convite à Leia pela oportunidade de falar sobre o tema do ensino profissional, assim como da atividade desenvolvida na etapa Escola Profissional. Lei Educação. Um ponto de encontro.